pessoal, vamos dar início à nossa aula de hoje, que a gente vai continuar falando sobre soluções, mas hoje a gente vai dar uma ênfase no coeficiente de solubilidade, ok? O que seria o coeficiente de solubilidade? Ele é a quantidade máxima de soluto que pode se dissolver em certa massa, seria a quantidade de soluto a dada temperatura. Então, vamos prestar atenção. Coeficiente de solubilidade está relacionado a três coisas, ok? Está relacionado à quantidade de soluto, à quantidade de solvente e à temperatura. Então, eu tenho que levar em consideração essas três características para orientar o meu coeficiente de solubilidade. Então, vamos entender o seguinte: no exemplo que eu tenho aqui. O coeficiente de solubilidade do NaCl, que é o cloreto de sódio, sal de cozinha. Eu sei que isso é tabelado, tá, pessoal? Eu sei que em 100 gramas de água eu vou conseguir dissolver até 36 gramas de sal. Isso a 20 graus Celsius. Então, presta atenção, quantidade de soluto, 36, quantidade de solvente, 100 gramas, a temperatura, 20 graus. Então, a 20 graus, eu só consigo dissolver 36 gramas de sal em 100 gramas de água, ok? Se eu mudar a temperatura, o que é que acontece? Muda-se também a quantidade. Eu agora observa que se eu mudar a temperatura, aumentei para 40 graus. Se eu aumentar para 40 graus, observa que agora, ó, a quantidade de soluto que eu consigo dissolver é maior, certo? Então, preste atenção, quantidade de soluto, quantidade de solvente e temperatura. Modificou qualquer um das três, vai ser modificado o coeficiente de solubilidade. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Como a gente viu na aula passada, as soluções elas podem ser classificadas, né? A gente viu que elas podem ser classificadas em saturada, saturada, saturada com corpo de fundo, essa aqui é nova, vou explicar para vocês, e supersaturada. Então, se eu estiver preparando uma solução onde eu vou pegar o sal e ele está a 20 graus Celsius, se eu pegar aqui, ó, 100 gramas de água e colocar 20 gramas de sal, eu vou preparar uma solução insaturada. Por quê? Porque uma solução insaturada indica que eu estou colocando menos soluto do que o coeficiente de solubilidade suporta, certo? Então, o que isso quer dizer? Se a água, nessa temperatura, ela consegue dissolver até 36, se eu colocar 20, que é menor do que 36, ele vai conseguir dissolver tranquilo, certo? Então, eu vou ter uma solução insaturada. Agora, quando eu coloco a quantidade exata do coeficiente de solubilidade, eu tenho uma solução saturada, certo? Então, saturada significa ponto máximo. Então, quando eu digo que uma coisa está saturada, ou quando eu estou saturado de alguma coisa, porque eu não aguento mais, certo? Quer dizer assim, eu não aguento mais se eu estou saturado de alguma coisa. Não tem mais como a água suportar dissolver mais sal. Então, se eu colocar exatamente o que ela suporta, eu vou ter uma solução saturada. Agora, se eu colocar, ó, observa que eu estou colocando mais do que 36 gramas de sal. O que é que vai acontecer? No caso aqui eu coloquei 40, ó. 40 passa 4 gramas do que a água consegue dissolver nesse sal. Então, esses 4 gramas, eles vão ficar aqui no fundo do recipiente. E a gente vai ter preparado uma solução saturada com corpo de fundo, tá? Esse corpo de fundo, ele também pode ser chamado de precipitado ou corpo de chão. Então, às vezes, na escrita das questões pode aparecer saturada com corpo de fundo, saturada com precipitado ou saturada com corpo de chão, tá?
Então, pessoal, a solução supersaturada, ela é bem parecida com a solução saturada com corpo de fundo, só que a gente vai precisar aumentar a temperatura, certo? Aumentei a temperatura, eu vou ter uma solução supersaturada, mas fica ligado nisso, tem que aumentar a temperatura. E soluções supersaturadas, elas são instáveis. O que isso significa? Que qualquer coisa que você perturbe o sistema, ela pode voltar a ser o que ela era, ok? Então, ela vai voltar a ser o quê? A uma solução saturada com corpo de fundo. Então, o precipitado, ele vai aparecer de novo quando você perturbar o sistema. Exemplo resolvido. Então, pessoal, aqui nesse exemplo resolvido, a gente vai ter a seguinte afirmação. Quando adicionamos sal comum NaCl à água sobre agitação e temperaturas constantes, preste atenção, ó, temperatura constante. O que significa temperatura constante? A gente não vai mudar ela. Verificamos que em dado momento o sal não se dissolve mais. Então, o sal parou de dissolver, né? Você está adicionando sal e, em determinado momento, não dissolve mais. Aqui a gente teria uma solução saturada, né? Parou de dissolver, saturou a solução. No caso do sal, isso ocorre quando há aproximadamente 360 gramas por 100 ml de água. A mesma esqueminha, só mudando a unidade de medida que a gente viu. Se adicionarmos 500 gramas de NaCl em 100 gramas ou em 100 ml de água nas mesmas condições, isso indica que a temperatura é a mesma, tá? Estaremos preparando uma solução que será classificada como. Aí, ó, eu sei que ele dissolve 360 gramas. Eu vou colocar 500, tá saindo torto porque eu não sei escrever muito bem com o mouse, tá? Então, eu vou colocar 500 gramas. 500 gramas não é maior do que 360? É. Então, se eu adicionar uma quantidade maior do que os 100 ml de água vai conseguir dissolver, eu vou ter uma solução saturada com corpo de fundo. Na questão aqui não tem corpo de fundo. Observa que ela tem aqui, ó, com sal precipitado. Então, o item correto aqui, ó, é solução saturada com sal precipitado. Ok. Aí você observa, ó, vai ter uma quantidade de sal que não foi dissolvido, e essa quantidade de sal que não foi dissolvido é o sal precipitado, vai ficar no fundo do recipiente, ok? Agora vamos aqui rapidinho, só lembrar o gráfico, né, que vai ser a curva de solubilidade. A gente tem 3 regiões no gráfico e a gente vai poder classificar essas regiões, tá? Regiões do gráfico onde a solução é insaturada, saturada e supersaturada. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho pontos, né? Tem um pontinho aqui, tem um pontinho aqui em cima da curva e um pontinho aqui em cima, ok? Vamos dizer que esse é o 1, esse é o 2 e esse é o 3, certo? Então, todo mundo que está aqui embaixo da curva, tá abaixo, observa que a curva é essa daqui, ó. Todo mundo que estiver aqui embaixo vai ser insaturado, tá? Todo mundo que tiver em cima, exatamente em cima da curva, vai ser saturado. Não vou escrever tudo não, porque vocês estão vendo aí que eu não consigo escrever muito bem com o mouse. Todo mundo que tiver acima da curva vai ser super saturado. Deixa eu tentar escrever super. Até que saiu mais alguma coisa. Então, se ele pedir aqui, ó, classifique os pontos. Quem vai ser o ponto onde a solução está insaturada? Então, a solução está insaturada aqui, ó, no ponto 3. Então, o ponto 3 seria minha solução insaturada. Onde a solução está saturada? Então, em cima da curva, aqui está o ponto 2. Então, a solução saturada é o ponto 2. Onde é que eu vou ter uma solução supersaturada? O ponto que fica acima da curva, então no ponto 1. Então, basicamente, o gráfico que eu vou pedir para vocês fazerem é isso aqui, pessoal, tá?
classificar, olhar para o gráfico, olhar para o ponto e classificar se a solução vai ser insaturada, saturada e supersaturada. Eu tenho aqui um exemplo para a gente fechar a aula de hoje, tá? De gráfico. Ele vai dizer aqui, ó, 6 soluções aquosas de nitrato de sódio, numeradas de 1 a 6, foram preparadas em diferentes temperaturas, dissolvendo-se diferentes massas do nitrato em 100 gramas de água. Em alguns casos, o nitrato não se dissolveu completamente. Nesse gráfico, este gráfico representa a curva de solubilidade do nitrato em função da temperatura. Os 6 pontos correspondem aos sistemas preparados. Então, ele está dizendo aqui que esses 6 pontos é a preparação de uma solução de nitrato de sódio dissolvido em água, ok? Aqui embaixo a gente tem a temperatura, ó, como tem no gráfico dizendo, no eixo X. E aqui no eixo Y a gente tem a massa de NaNO3 dissolvido na água, certo? Então, a pergunta: a partir da análise desse gráfico, é correto afirmar que os dois sistemas em que há precipitado são. Então, ele quer saber aqui, ó, onde é que vai ter precipitado, ok? Onde é que vai ter corpo de fundo nessa minha solução. Então, ó, observa o seguinte: os pontos 5 e 6 a gente vai classificar como solução insaturada, tá? Se a solução é insaturada, é porque eu coloquei menos soluto do que o solvente consegue dissolver. Então, aqui não tem nem como ter precipitado, né? Eu vou ter menos, eu vou conseguir dissolver mais na solução insaturada. Os pontos 2 e 4 estão em cima, exatamente em cima da curva. Isso indica que eles atingiram um ponto máximo, né? Então, não vai ter precipitado, tá no máximo. Se eu adicionar mais, né, eles passariam. Então, quem sobra? Sobra o ponto 1 e o ponto 3, né, que estão na região do gráfico onde a solução é supersaturada, onde a gente adiciona mais soluto do que o solvente consegue dissolver. Então, a resposta correta aqui, ó, é o item B. Espero que vocês tenham compreendido, pessoal. Vou deixar lá no grupo uma lista de exercícios para a gente resolver. Copiem no caderno as respostas, tirem uma foto e postem lá no meu PV, envia para mim, tá? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.